Em se tratando de perda auditiva em pacientes jovens, em adultos jovens, uma causa principal e cada vez mais frequente é a perda auditiva induzida por ruído, né? Especialmente relacionada a fone de ouvido, né? Os fones de ouvido, cada vez mais modernos, eles têm uma intensidade sonora muito grande, né? E por falta de informação, por falta de orientação, os jovens têm abusado dessa exposição, né? Passam horas e horas expostos a esse som de alta intensidade. E o ouvido, ele tem um limite, né, de suporte a esse estímulo, né? Se ultrapassa um tempo certo de estimulação, as células internas da cóclea, elas começam a morrer. E elas não têm a capacidade de regeneração, ou seja, perdeu, acabou, né? E aí, hoje em dia, no consultório de otorrino, a gente tem lidado com pacientes cada vez mais jovens apresentando perda de audição. Daí a importância de os pais orientarem os seus filhos, dos adultos jovens estarem conscientes de que deverá ter um limite de exposição a sons de alta intensidade. As principais causas de surdez congênita, ou seja, aquelas crianças que nascem surdas, costumam envolver causas genéticas, ou seja, crianças que nasceram com alguma alteração genética que cursem com perda auditiva, né? Causas infecciosas, ou seja, durante a gestação a mãe foi exposta a alguns agentes, né? E isso foi transmitido à criança, né? E consequentemente ela desenvolve a surdez, né? Causas relacionadas a síndromes, né? Então, síndromes genéticas podem também se apresentar com a surdez, né? E causas indefinidas, ou seja, aquelas que a gente não tem uma causa específica para aquela perda, né? Graças à triagem auditiva neonatal universal, né, o teste da orelhinha, cada vez mais precocemente a gente tem diagnosticado essas crianças, né? E isso é válido porque diante de uma criança com surdez, o tempo é ouro, ou seja, a gente precisa reabilitar rapidamente a audição dessa criança para que ela consiga ter o seu córtex auditivo, ou seja, a área do cérebro responsável pela audição desenvolvida, né? Se isso não acontece, a gente perde esse período de estimulação do cérebro e a criança vai ficar permanentemente surda, né? Então a gente costuma explicar aos pais que a criança tem até 3 anos e meio para ser estimulada do ponto de vista auditivo, né? Então, quanto mais precoce a gente faz alguma intervenção, seja ela cirúrgica, seja ela por meio de um aparelho de audição, melhor para essa criança do ponto de vista de desenvolvimento de fala e de linguagem.